Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Livro do profeta Amós, capítulo 2, o versículo 4 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos agora no capítulo 2. O que nós vimos anteriormente? Deus, ele levanta Amós, que era um agricultor, um pecuarista da região de Judá. Ele leva Amós ao reino do norte para profetizar. E Amós começa a sua profecia, profetizando contra 6 nações em volta ali de Israel, em volta de Judá. E a gente percebe o quê? O que Deus está fazendo? Alguns teólogos, eu vi essa semana, bem interessante, eles chamam de armadilha de Amós. Porque o que Amós faz? Amós faz o seguinte: olha, o filisteu tem que estar debaixo de juízo. Acho que tem gente no portão. O filisteu tem que estar debaixo do juízo. O que as pessoas fazem? É isso mesmo, tem que punir o filisteu. Aí Amós fala: olha, o sírio tem que estar debaixo do juízo. Aí todo mundo: isso mesmo, tem que trazer juízo contra os ímpios. Aí os de Moabe, os de Edom, vão estar debaixo de juízo. Aí o que o povo fala? Isso mesmo, eles são incrédulos, eles não adoram a Deus, eles têm uma religião falsa. Eles têm que estar debaixo de juízo. E aí Amós vem com a armadilha. Por quê? Porque aí Amós vai pregar contra o povo de Deus. E ele faz isso de uma maneira em que ele começa por Judá, o reino do sul, e termina o capítulo profetizando contra Israel. Veja que interessante. Quando a pessoa olha aqui, ela acha que são 8 povos que estão sendo debaixo de juízo. Mas na verdade são 7. São as 6 nações em volta e o povo de Deus, que nesse momento aqui está dividido entre Reino do Norte Israel e Reino do Sul Judá. Mas tanto Israel como Judá são o mesmo povo. Fazem parte as 12 tribos. Então, na verdade, eu tenho 7 juízos aqui. Normalmente, quando eu vejo o número 7 na Bíblia, o número 7 é um número que aponta para uma obra completa de Deus. O que o texto está querendo me dizer? Deus vai julgar os gentios. O que o texto está querendo me dizer? Deus vai julgar o seu povo. E a gente vê uma questão bem interessante. Veja, as nações gentílicas, elas vão ser julgadas por causa de crimes contra a humanidade. Lembra, por 3 transgressões e 4 não retirarei o castigo. E normalmente todos foram crimes de guerra. Quando chega em Judá, Deus não vai julgar por crimes contra a humanidade. Deus vai julgar porque o povo de Deus abandonou a lei. O povo de Deus quebrou a aliança. O problema do povo de Deus foi ter abandonado o Senhor. Tanto Judá como Israel cometeram vários pecados contra a aliança de Moisés. E a consequência vai vir. Uma coisa interessante, qual que é? Os gentios vão ser julgados pela lei da consciência. Lembra que eu expliquei que
Deus, ele coloca no coração do homem a lei da consciência, ele coloca no coração do homem, através das coisas criadas, que existe um Deus Salvador. Ele coloca no coração do homem a noção de um Criador. E aí o que acontece? O homem é julgado por essa lei da consciência. Paulo, em Romanos 2, ele fala o seguinte, veja, os que com lei transgredirem serão julgados. Quem são? Povo de Deus. No caso aqui, Judá e Israel. Eles são povo de Deus e eles têm a lei. Nós estamos em Amós 2, viu, irmão? Amós capítulo 2. Eles são povo de Deus, eles têm a lei e eles vão ser julgados porque transgrediram a lei de Moisés. Aí olha que interessante, os gentios transgrediram a lei da consciência. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele vai trazer juízo, ele tanto traz juízo contra o seu povo, por causa que transgrediu a sua lei, como ele traz juízo sobre os gentios, que não têm a lei da Bíblia, mas têm a lei da consciência. Por isso que eles são indesculpáveis. Então é isso que Deus está querendo mostrar aqui. Porque o que acontece? O povo de Deus, muitas vezes, ele começa a desenvolver um comportamento orgulhoso. Não, eu sou igreja, eu sou povo de Deus. Deus não vai tocar. Mas o apóstolo Pedro fala o seguinte, ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, recebei como hóspede o fogo que está no meio de vós, para provardes. E aí o que acontece? São as lutas, são as tribulações, são os juízos, coisinha linda, são os juízos que Deus traz primeiramente pelo seu povo. Entendeu? Então você tem que entender o seguinte, a responsabilidade do povo de Deus é maior. Tanto é que Judá, nós vamos ver o destino deles vai ser terrível, o destino de Israel também. Agora, uma coisa importante para você entender sobre essa questão da lei da consciência. A pessoa vai receber juízo pela lei da consciência, mas ela não pode ser salva pela lei da consciência, porque senão isso aponta para salvação sem Cristo. E isso é heresia. Deus fala na sua palavra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembra aquele mito do índio inocente? Veja, se não ouvir a palavra fosse bom, você poderia ser salvo porque era ignorante, então Deus nunca mandava enviar missionários. Porque ao enviar o missionário, eu estaria condenando todo mundo. Porque aqueles que não creram seriam condenados porque não creram. E a Bíblia fala exatamente o contrário. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a lei da consciência ela serve apenas para limitar a ação humana, para que o homem não seja entregue totalmente à sua ação humana. E também ela serve como padrão para o juízo de Deus. Mas ela não tem possibilidade de salvar. Amém? Então vamos seguir, versículo 5. Eu vou caminhar versículo a versículo, tá? Vou pegar um pouco d'água aqui. Os irmãos me estranham porque hoje eu estou com a minha xícara do Spurgeon e o Spurgeon está na plateia também, entendeu? Versículo 5. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Fazer uma pausa aqui. Veja, o que Deus está falando? Eu vou trazer nações inimigas sobre Judá, porque vocês transgrediram a minha lei. Quando você vê essa figura de pôr fogo,
Normalmente ela está ligada a nações inimigas marchando no Antigo Testamento sobre as outras nações. Veja que interessante, aproximadamente 140 anos depois, Nabucodonosor vai vir, o muro de Jerusalém vai ser rompido e assim vai ser colocado fogo na cidade. E vai permanecer assim por 70 anos. E o povo vai ser levado ao exílio. Por quê? Porque abandonaram a lei do Senhor. Amém? Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. O que acontece aqui? O profeta Amós começa a fechar o discurso. Agora ele começa em Israel falar contra o povo de Israel. Lembra da armadilha? Eu vou trazer juízo contra a Síria, contra Edom, contra o Moabe. Todo mundo batendo palma. Aí a conversa começa a mudar. Ó, vou trazer juízo contra Judá. O pessoal, opa, peraí, é a igrejinha ali do lado. E aí Amós, no centro do país, é que fala, vou trazer juízo sobre Israel. O interessante dessa palavra de Amós é que é o seguinte, nessa época aqui, o rei de Israel era Jeroboão II. Lembra que eu ensinei para vocês que Jeroboão foi um grande estrategista militar, foi um rei muito próspero, e as conquistas militares dele se equipararam à extensão territorial do reino de Salomão, na parte norte de Israel. Na parte sul, havia o rei Uzias, que também foi um bom rei, cometeu um erro, nós ainda vamos estudar Uzias, mas ele foi um bom rei. Judá era próspero. Você imagina você chegar num país, o país está crescendo 10% ao ano, tudo que o país faz produz, o povo todo mundo bem, casa própria, carro bom, os filhos tudo gordinho, férias 2 vezes por ano. E aí levanta um entravado no meio da praça e começa a falar, olha, eu vou trazer fogo aqui sobre a cidade. Olha, eu vou destruir. O que você vai pensar? Você vai pensar que o camarada é maluco. Lembra que crente tem uma vocação para ser maluco? Quando o mundo olha para nós, eles nos acham esquisitos. Por causa disso. Porque o crente vê através da palavra profética de Deus, onde o homem natural não vê. Olha que interessante, aqui é em torno entre 750 e 760. Em 722, os assírios vão vir e vão arrancar Israel com raiz e tudo. Num juízo tão forte que Israel nunca mais vai voltar a ser país. Judá, o reino do sul, vai ser punido um pouco mais tarde, mas ele vai ficar 70 anos no cativeiro e Deus vai trazer de volta, por causa da sua misericórdia e das suas promessas. Principalmente a Davi, tudo isso, as alianças. E aí o que acontece? Só que Israel é arrancado com raiz e tudo. Com Israel não tem misericórdia. Aí você fala, pastor, qual a diferença? Veja, a primeira diferença, a idolatria. O reino do norte nunca se apartou da idolatria. Até esse rei aqui, o Jeroboão II, que foi um rei, do ponto de vista humano, muito bom, até ele não se apartou. E outra questão, em relação à injustiça, a gente percebe que em Israel, as autoridades, os juízes, os governantes e as classes ricas se juntaram para ganhar dinheiro e trazer miséria para o pobre. Penas eram vendidas, pessoas deixavam de ser presas. Se o pobre precisava de um julgamento, não adiantava procurar um juiz, não adiantava procurar uma autoridade. E a coisa chegou num ponto
que por um par de sandálias a pessoa tinha prejuízo. Porque como é que funcionava a lei de Moisés? Se eu estou devendo para o Oscard, não tenho dinheiro para pagar, o Oscard me leva no tribunal. O que o tribunal fala? Seu Maurício, o senhor vai trabalhar para o Oscard o número de dias para pagar sua dívida. Agora, uma sandália é algo tão irrisório que beira a avareza. Daqui para frente, a narrativa vai ficar muito pesada contra a classe dominante. A coisa vai ficar esquisita. O que eu estou querendo ensinar para você? Sempre que você olhar no mundo, olhar lá na Europa, olhar na Ásia, olhar nos Estados Unidos, olhar na América do Sul, quando a elite do país, os governantes, os administradores, os ricos, os juízes, quando ela se junta para fazer maldade e para enriquecer às custas do povo, você pode ter certeza, mais hora menos hora, o juízo vai chegar. Esses dias eu estava conversando sobre o grande tsunami de 2004, na Indonésia. Varreu o país. 500 mil de pessoas morreram, pelo menos. Mas uma terra ímpia, que não teme a Deus, que persegue a igreja. É muito importante essa visão, por quê? Porque hoje nós não temos mais profetas como no Antigo Testamento, que Deus levantava e falava. Mas como eu tenho a Escritura, ela pronta, eu posso ler um trecho do livro e profeticamente aplicar para os nossos tempos e fazer essa leitura. Uma vez aconteceu isso conosco em nossa igreja. Era ano de 2014, eu lembro que eu li um trecho da Bíblia e vi o quadro do nosso país. Aí eu lembro no final do culto, eu falei, irmãos, essa semana eu estava lendo um trecho assim, assim, assim. Então eu quero alertar os irmãos. Vão vir dias difíceis para o nosso país. Nós vamos entrar em crise, porque o nosso governo é ímpio. Eles não temem a Deus. E a Bíblia nos ensina isso, isso, isso. Ah, foi dito e feito. Passou a Copa do Mundo em 2014, o Brasil foi ladeira abaixo. Ah, foi um anjo que revelou? Não, eu só li a Bíblia. E por inspiração do Espírito, eu consegui transmitir um aviso para a igreja. Li, interpretei e devolvi. Eu costumo chamar isso de dom de profecia, que é falado lá em 1 Coríntios 12. Que é quando você vai exortar, redarguir, consolar, segundo a Escritura. Então fique atento. Quando você estiver no seu devocional, abre o olho. Quando você vê uma família sua, assim, estou avançando nas aplicações, mas vamos fazer um parêntese. Quando você vê um familiar seu, de repente o cara chega do seu lado e fala, rapaz, arrumei uma menininha. Irmão, não perca a chance. Seja a boca de Deus, fala, fulano, olha, eu gosto muito de você, deixa eu te falar. Deus nos adverte que todo mundo que entra por esse caminho é caminho de morte. É caminho de destruição. Obrigado pela confiança, mas como eu te amo, eu não posso deixar de te falar. Quando aquela prima sua vier falar, nossa, estou querendo me separar do Joaquim. Aí você vai falar, fulana, peraí, as coisas não são assim. Você tem uma aliança com aquela pessoa, vai destruir a família. Você vai ser a voz profética de Deus, através das verdades da Escritura, para exortar e fazer abrir os olhos dessa pessoa. Muitas vezes o último aviso que essa pessoa vai ter, vai ser aquele aviso que você vai dar, a partir dali a mão de Deus vai pesar. Agora, você vai fazer isso com graça, sem ficar misturando bobeira sobrenatural, sabe? Eis que veio a mim a palavra de mim mesmo, sabe? Aquelas bobeiras que tem. Gente, se é de Deus, você não precisa ficar reforçando com frases de efeito. Quando as coisas são de Deus, elas são carregadas de um poder que vem da verdade da Escritura. E assim que você falar, aquilo vai entrar no coração, ou não.
ou aquilo foi uma palavra para juízo. Mas aí você não tem nada a ver, você falou. Porque nas nossas famílias ninguém conhece o Senhor. Se não for você falar, quem vai falar? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 6. Versículo 7. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo monte. Veja, o que acontece? Eu falei da injustiça aos pobres. Esse começo do versículo, suspirando pelo pó da terra, mais ou menos quer dizer o seguinte: eu vou pisar na sua cabeça até esfregar sua cara no pó da terra. Eu vou tomar tudo que é seu, vou tomar todo o seu dinheiro. Vou acabar com a sua vida até você virar pó. Mais ou menos é isso que a passagem quer dizer no hebraico original. Entendeu? Pode ter uma variaçãozinha ou outra, mas aqui está falando da opressão dos ricos. Quando os ricos e poderosos se juntam para fazer isso, traz juízo. E aí ele vai mais longe, ele fala o seguinte: olha, vocês chegam num ponto e que o pai e o filho entram, a mesma mulher, coabitam, têm relação sexual. O que eu acho importante entender? Tem duas vertentes aqui. Tem gente aqui que diz que uma mesma mulher mora na mesma casa com o pai e com o filho. Eu acho difícil. Eu acho que por mais que se desviasse, a religião e o costume ainda ficam presentes. Acho que isso não aconteceria. Provavelmente seriam apedrejados. Só que é palpite meu, o texto não diz. Agora, pelo contexto do texto, parece que está falando de prostituta cultual. Por quê? Porque essa palavra jovem, ela é usada no livro de um outro profeta chamado Oséias, para prostituição cultual. Então a maioria dos intérpretes acham o quê? Havia o templo pagão. Lembra que Israel foi para o culto a Baal, Israel foi para o culto a Astarote. Lembra que o povo queimava incenso nos altos? O templo de Baal foi destruído por Jeú, bisavô de Jeroboão. Mas os altos permaneceram. Então o que parece que acontecia aqui? O pai ia fazer prostituição cultual. Tinha relação sexual com a sacerdotisa prostituta cultual. E aí o filho também ia ter relação sexual com aquela mulher. O que era uma dupla abominação para o Senhor. Veja, primeira abominação, prostituição cultual. Segunda abominação, o pai e o filho possuírem a mesma mulher. O que o profeta está querendo dizer? A decadência moral não é apenas uma decadência financeira. Não é apenas avareza. É coisa muito mais profunda. Tem a ver com idolatria. Tem a ver com uma sociedade sem freios. Aonde que a gente vê essa sociedade sem freios? O Ocidente do século XXI. É a mesma sociedade. Essa prática de prostituição cultural é uma prática pagã. Hoje nós vivemos o neopaganismo. Nunca o mundo foi tão pagão. Olha, eu acho, aí palpite meu, que nós vivemos num mundo pior que na época de Paulo. Nós vivemos num mundo mais pagão, mais idólatra do que na época de Paulo. Só que é uma idolatria diferente. Lógico, isso é uma opinião pessoal minha. Agora, o que o povo estava fazendo aqui, coisa séria. Lembra que eu falei, o camarada chegou do seu lado e falou: arrumei uma menininha. É parecido com isso. É caminho de sepultura. Amém? Vamos avançar um pouquinho. Versículo 8. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Vamos fazer uma pausa novamente.
Veja, aqui eles falam de idolatria. Por isso que eu fiz a ligação com o versículo anterior, prostituição cultual. Mas eles se deitavam nesses templos com uma roupa penhorada. O que era uma roupa penhorada? O pessoal usava uma túnica como aquela que você vê nos filmes de Jesus. Aquela vestimenta, mais ou menos, foi uma vestimenta por 1.500, 2.000 anos. Bem parecida, mudou muito pouco naquela região. E você viu uma capa sobre as pessoas. Quando eu emprestava um dinheiro, vamos dizer uma coisa, eu emprestava um dinheiro para o Rodrigo. Aí eu pegava uma garantia, pegava a jaqueta dele. Quando dava o pôr do sol, o Rodrigo tinha que vir me pagar. Se ele não me pagasse, eu era obrigado pela lei de Deus a devolver a jaqueta. Para que ele não morresse de frio. Lembra como é o clima em região desértica, região de montanha? 35 graus de dia, 4 graus à noite. Se não tivesse o cobertor, a capa, a pessoa morria. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão mexendo com a subsistência do pobre. E estão pegando a capa que era para ser devolvida no pôr do sol. E estão indo para o templo praticar prostituição cultural. E estão pondo a capa no chão para ter relação sexual com a prostituta cultural. Essa é a cena. Não bastasse isso, nessas festividades havia muito consumo de vinho. Só que esse vinho aqui não foi nem o camarada que plantou. Isso aqui era fruto do quê? De uma multa que provavelmente vinha de uma arrecadação de impostos corrupta. Sabe como tem aí na América do Norte, alguns países da América Latina, de Europa, que alguns governantes eles roubam o imposto do povo para usar para eles? Isso às vezes acontece no mundo moderno. Né? Governante roubar do povo para usar. Aqui eles aplicavam essas multas. E aquele vinho que era para a pessoa vender, para comprar sua comida, era tirado dele através de uma multa injusta. E o camarada, sem escrúpulo nenhum, ia para o templo praticar prostituição cultural, com a roupa tomada do pobre, e ainda tomava o vinho que era o meio de subsistência do pobre. Lembra da máfia das ambulâncias? Quando o pessoal roubou dinheiro e tirou as ambulâncias? Veja, cada verba desviada do povo cai nisso aqui. Se você conhece algum país aí no mundo que as verbas para o bem-estar do povo são desviadas, pode ter certeza, o juízo vai vir. Você pode não estar vendo, eu creio na palavra. Te aconselho a crer da mesma forma. O único detalhe é que tem aquele lance. Por 3 transgressões e por 4. Lembra, existe um limite da graça. Mas aí a taça enche. Quando a taça enche, Deus vem e moe tudo. Está começando a compreender porque algumas coisas estranhas acontecem com pessoas que você não espera. Por 3 transgressões e também por 4, não retirarei o castigo. Esse é o quadro dessa sociedade. Por isso que eu falo, Amós é super atual. Mas vamos seguir. Versículo 9. Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, o que era forte como os carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuíeis a terra do amorreu. Até aqui. Veja, o profeta aqui está fazendo uma lembrança para o povo. Gente, aquele que me enviou, aquele que está vos falando, foi aquele que libertou o povo do Egito. Foi aquele que deu essa terra para vocês. Vocês não tinham condição de tomar essa terra. Mas o Todo-Poderoso deu de presente.
Foi ele que fez essas grandes obras. Tipo, gente, acorda, desperta, trazendo para os nossos dias, com todo respeito. Lembre o lixo que você era antes de conhecer Jesus. E vê o que Deus fez na sua vida e como Ele está mudando o seu conteúdo. E como Ele tem mudado a sua vida. Olha para trás e vê o que você merecia. E vê o que Deus fez na sua vida. Acorda. É o Todo-Poderoso que move. Só esse aviso aqui que o povo tinha que ter feito. Tinha que ter feito que nem o povo de Nínive, que o profeta Jonas profetizou. Até o gado ficou de jejum. Nem sabia o que estava acontecendo, ficaram com fome e com sede. Só que o povo insistiu na transgressão. Porque olha a narrativa como vai continuar. Versículo 11. E dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizareis. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que Deus está falando aqui? Deus ele levanta profetas, Deus ele levanta homens consagrados, e em vez do povo de Israel olhar para o exemplo do Nazireu, que era um camarada consagrado, e olhar para a palavra profética, o que o povo fazia? Nazireu, toma vinho, quebra o seu voto. Profeta, você não vai profetizar aqui. Capítulos à frente, o sumo sacerdote Amazias de Israel, do templo em Betel, vai expulsar Amós de Israel. Mais ou menos hoje, eu estava pensando numa aplicação aqui. Sabe aquele irmãozinho novo convertido que converte no fogo? E aí o camarada quer ler Bíblia, quer ir em culto. Se tiver jogo de videogame com oração, antes ele vai. E chega com a Bíblia debaixo do braço para jogar videogame. Já viu o novo convertido? Aí vai o irmão mais velho, o reformado, dono de todas as doutrinas. E aí chega o irmãozinho, nossa, eu estou querendo jejuar amanhã, querendo fazer uma campanha, orar mais, buscar mais a Deus. Ó, ouviu Marcos Granconato falando, foi super legal. Aí o entravado de cima fala, acho que o irmão está exagerando. Sabia que tem gente que é boca do inferno? Não, vamos corrigir essa frase. Boca do diabo. Na vida das pessoas que querem buscar mais a Deus. Se alguma pessoa chegar do seu lado e falar, olha, eu quero buscar mais o Senhor, incentive. Dê uma palavra de ânimo. Porque é muito bom para ele. Aqui eles mandavam quebrar o voto. Coisa muito séria. Porque tanto o Nazireu pecava quando quebrava o voto, como ele, ao incentivar para usar vinho, também pecava. Entendeu? Cuidado. Não faça como Pedro, que foi um instrumento na mão do diabo, quando dialogava com Jesus. O apóstolo Pedro foi do céu ao inferno. Ele falou que Jesus era o Cristo. Na próxima frase falou, ó, não morre na cruz, não. Não é para você. Vão morrer tudo abraçado aqui de velhice. O que Jesus falou? Arreda Satanás. Mas vamos seguir na nossa narrativa. Versículo 13. Eis que eu vos apertei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Vou fazer uma pausa aqui. Essa passagem aqui é interessante. Eu vi uns 4 comentaristas, ninguém sabe exatamente, com precisão, qual é a melhor tradução desse versículo. Tem 2 hipóteses, nenhuma das duas é agradável. A primeira delas é o seguinte, ó, eu vou pegar todo o feixe da colheita, vou colocar dentro de um carro bem pesado, e aonde esse carro passar vai vir esmagando tudo. Essa é uma das traduções viáveis. A outra é o seguinte, eu vou pegar vocês,
como um feixe da colheita, e vou esmagar dentro do carro. E vou levar embora para juízo. São as duas traduções viáveis. Aí o que eu olhei, eu falei, olha, para mim, não importa muito a melhor tradução. Deixa essa briga para os linguistas. Para mim o que importa é o seguinte, Deus está falando, ó, eu vou passar por cima. Eu vou atropelar, eu vou botar vocês em aperto. Vocês não sabem o que vocês estão plantando, porque olha a narrativa que vai vir na sequência. Versículo 14. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo, e o mais corajoso entre os fortes fugirá, nu naquele dia, diz o Senhor. O que Deus está falando? Ninguém vai escapar. Por exemplo, quando Judá caiu, um dos reis foi confrontado pelo profeta Jeremias. Jeremias falou, ó, se entrega que você vai ter sua vida por despojo. Aqui, ninguém vai ter a vida por despojo. Aqui me lembra algo, lembra quando nós conversávamos da crueldade dos assírios? Se você fosse Deus, que bom que nós não somos, você traria um povo pior ou melhor que os assírios sobre uma sociedade corrompida como essa? Uma sociedade que conhece a lei de Deus, uma sociedade que sabe do equilíbrio da lei, sabe das leis. Veja, Israel não era nem para ter miserável e nem para ter trilionário. A proposta da lei é super equilibrada. A proposta da lei, ela trazia uma proposta de uma sociedade justa. Para vocês terem uma ideia, não tinha nem como haver latifúndio. Porque com 50 anos que a terra fosse vendida, ela tinha que voltar para a família original. Para quê? Para que a pessoa tivesse condição de plantar e subsistir. Por exemplo, um escravo podia trabalhar no máximo 7 anos pela sua dívida. Lembra aquelas leis do escravo? Não podia tirar sangue. Se eu desse um tapa, saísse sangue, o cara estava liberto na hora. Não podia judiar, tinha que dar subsistência, tinha que tratar bem. Vocês percebem agora? Porque tem gente que quer acusar a Bíblia de um livro violento. Tem gente que quer acusar Deus de sanguinário. Mas quando você pega, você roda o filme e vai lá, você percebe que é uma sociedade extremamente cruel. Essa turma está botando para quebrar aqui aproximadamente 200, vai completar 200 anos. Em 930 o reino dividiu, aqui é 750. Com o pé no acelerador o tempo todo. O melhor rei que teve, que é o Jeroboão II, que está no poder, é idólatra. Imagina. Quando o melhor líder que você teve está completamente fora da jogada. E aí Deus traz um juízo sério. Fala, o soldado não vai escapar, o camarada a cavalo não vai escapar, o soldado que corre não vai escapar. E ó, o valente, o corajoso, não vai dar nem tempo dele colocar a roupa dele direito. Provavelmente ele vai sair correndo seminu. A palavra nu aqui aponta mais para seminu. E é o que Deus fez. Mais ou menos 30 anos depois. Arrancou com raiz e tudo. Lembra que nós estudamos os reis? Depois que Jeroboão morreu, Zacarias, seu filho, reinou. Reinou por 6 meses, se eu não me engano. Aí começou a série de assassinatos. Salum, Peca, Pecaías. Um matando o outro. Só gente boa. Percebem o quadro? Percebe a maldade se multiplicando? Todas as vezes na Bíblia que você vê a maldade se multiplicar nesse nível, Deus não deixa passar em branco. É repetitivo em toda a Bíblia. O problema é que o tempo de aplicar juízo que Deus usa é diferente do nosso tempo.
Mas os irmãos concordam que Deus sabe como fazer? Vocês veem como é importante a gente orar, Senhor, tem misericórdia. O palpite meu é pessoal. Entendeu? Muitas coisas ruins deixam de acontecer por causa da igreja do Senhor no mundo. Palpite meu. Entendeu? Aí eu separei aqui algumas aplicações, só para relembrar. Veja, Deus é imparcial no juízo. Ele vai julgar da mesma maneira os gentios pela lei do coração e vai julgar o seu povo pela lei da aliança. Lei da aliança que eu digo é o seguinte, nova aliança, lei de Moisés, pela verdade da escritura, tá? Não precisa ser tão criterioso nisso. Pastor, o que é aliança? Ó, aliança é isso aqui que eu tenho no dedo aqui, ó, não tem nem começo nem fim. Não é assunto que vai funcionar. Veja a lei de Deus, lê o Novo Testamento, você sabe o que tem que fazer ou não. Entendeu? Que mais que eu separei? Tomar cuidado com a tentativa humana de justiça sem Deus. Hoje em dia existe um ídolo. Esse ídolo é o Estado. E muito crente, veja, eu de fora, não me importa. Me importa os crentes. Muito crente, tem hora que parece que confia mais no Estado, que confia mais nos políticos. Para que haja justiça do que em Deus. Cuidado! Opiniões políticas são importantes. A Bíblia é um livro político, sim. José, Daniel, os senadores José de Arimateia, Nicodemos, o procônsul Sérgio Paulo foi salvo. Mas, gente, o meu político é Jesus Cristo. É Ele que faz todas as coisas. Então, cuidado, ó. Para vocês terem uma ideia, existe uma teologia maldita que emanou aqui na América Latina na década de 70, chamada Teologia da Libertação. Vocês têm uma ideia, até o Papa João Paulo II excomungou todo mundo. O Papa excomungar que a coisa era feia. Entendeu? Eles pegavam passagens como essa e tornavam o Estado um Deus. Cuidado com isso. Tenha suas preferências com sabedoria, mas confie em Deus. Amém? Que mais? O ministério dos leigos. Deus levanta profetas. Quem era o profeta Amós? Vou falar para vocês, o profeta Amós era um caipira, lá de Lagoa do Sapo, que estava colhendo figo e correndo atrás de ovelha e talvez de bois, não temos certeza. E aí Deus levantou. O que eu estou querendo dizer, irmãos? A igreja que ganhou o mundo antigo, que ganhou o Império Romano, era feita por pobres e escravos. E foi essa igreja que, entre aspas, derrotou o Império Romano. Ministério dos leigos. O cara estava na porta do posto de saúde, sentava uma pessoa do lado dele e ele evangelizava. O cara estava na porta do posto de saúde, a pessoa falava, o que você tem? Estou com uma dor aqui, faz um ano que não cura. Vamos orar que Jesus tem poder para curar. Você crê que Deus tem poder para curar? Ah, o que ele vai achar? Vai achar que você é maluco, mas você não é crente. Bem-vindo ao clube. Para que você acha que Deus te salvou? Para a gente ficar todo mundo aqui dentro discutindo doutrina, quem está certo tem errado, se Adão tinha umbigo, e o mundo lá fora vai para o inferno, ninguém recebe oração, ninguém recebe nada. Já viu aquelas igrejas que ficam discutindo se Adão tinha umbigo? Lógico, é uma piada, ninguém faz isso, mas as teologias profundas. Aí o cara cai endemoniado do teu lado, o cara nem abre a boca, fala, nossa, precisa de um psicólogo. Sendo que é só orar. Sai em nome de Jesus, e no poder do nome de Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, tem que sair. Já vi caso, infelizmente não falo isso com orgulho, de pastor que chegou pro cara que estava assim. E o pastor, acha que você está meio estressado. Coitado, ele não tinha as ferramentas. Entendeu? Gente, ministério dos leigos. Pastor é o presbítero, é autoridade na igreja, o diácono é oficial da igreja.
Mas o ministério é dos leigos. Quem evangeliza? Ah, seu primo ficou doente, vamos lá, pastor? Não, vai você. Ah, minha prima está para separar, vamos lá, pastor? A gente pode até ir, mas primeiro você vai lá falar de Deus. Se Deus colocou o problema na sua frente, Ele quer usar você. No seu trabalho, na sua família, na sua escola, em todos os lugares que você tiver. Isso é a Bíblia, é cristianismo puro e simples. Parece lá o título daquele livro que você está lendo. Nem sei o que o livro fala, mas deve falar algo nesse sentido. Amém? O que mais que eu coloquei aqui? Gente, a gente deve muito às igrejas reformadas. Mas a gente tem que se lembrar que a reforma tem que estar sempre sendo reformada. A palavra do Senhor se renova. A boa teologia, que é extremamente necessária, não pode transformar a igreja num ministério, num cemitério. As verdades básicas da fé são inegociáveis. Agora, a maneira de ser igreja, ela tem que se adaptar ao dia a dia, à realidade do país, à realidade do bairro, à realidade da região, ao que for. Senão, olha que interessante. Senão, eu hoje estaria pregando com uma peruca branca. Já viu aquelas fotinhas? Quando eu saísse para atender os meus clientes para vender Bíblia, eu tinha que ir com uma peruca branca, porque a sociedade bíblica que eu trabalho, todos os presidentes usavam peruca branca. Entendeu? O que você tem que estar atento? Com as mudanças que Deus faz no nosso dia a dia, no ambiente à nossa volta. E dessa maneira você pode ser usado. Agora, se você está preso em religião vazia, um conjunto de regras e doutrinas frias, você não vai ter a sensibilidade, o Espírito Santo vai berrar. Entendeu? A pessoa vai vir ajoelhada, arrastando, pedindo para você orar, e você não vai ver. Porque está preso, virou cabeção, cabeça do tamanho de uma melancia. E a vida cristã é um cemitério. Mas pastor, eu não sei teologia. Gente, eu sei disso. Mas você sabe dizer para a pessoa que Jesus Cristo é poderoso para mudar a realidade da vida dela? Você sabe dizer isso? Você sabe contar para a pessoa um pouquinho da sua história, do que Deus fez na sua vida? Você tem pelo menos um testemunho de alguém que o Todo-Poderoso curou? Será que você poderia dar esse testemunho? Conheço um fulano que estava no bico do corvo. Deus curou. Não perca a esperança. Entendeu? Não precisa de teologia para isso. Chegar para a pessoa e falar, fulano, já percebeu que a gente erra toda hora? O cara vai falar assim, sabia que isso faz da gente pecador? O cara vai lá falar, sim. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo morreu para nos resgatar do nosso pecado. Precisamos confiar nele, entregar nossa vida de verdade. Entendeu? Faça com as suas palavras. Seja a boca de Deus. Que nem Deus usou Amós aqui. Gente, uma pergunta boa. Quem pagou o salário de Amós quando ele deixou de criar ovelha e deixou de colher figo? Quem sustentou ele? Ele teve o Bolsa Profeta do governo de Judá. Quem pagou? Deus. Estava preparando a palavra, pensei nisso e falei, nossa, quem é que pagou? Quem deu a grana? Porque às vezes a gente, para fazer a obra, fica super pensativo, né? No dinheiro, como que vai ser, tal. Uma coisa muito interessante. E por último, sempre lembrar, tá? Que o juízo sempre vem, tanto contra os gentios, contra os incrédulos, como também vem sobre o povo de Deus. A diferença é que quando é incrédulo, Deus moe com raiz e tudo. Quando é povo de Deus, a coisa é um pouco diferente, é uma disciplina.
Tanto é que Judá vai ser levado para a Babilônia, mas depois vai ser restaurado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a toda boa obra, tira de nós toda a timidez, que nós possamos ter sabedoria e discernimento vindos do poder do teu Espírito Santo, que nós possamos estar sendo realmente mensageiros da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?